Imagine uma organização sem fins lucrativos que produz séries documentais e reportagens e publica conteúdo sobre cultura e meio ambiente com foco nos biomas de Minas Gerais, nos saberes e fazeres presentes nas comunidades e periferias. Este é o projeto Preserva, criado em 2022 pelo casal de jornalistas Juliana Perdigão e Odilon Amaral. E neste novo episódio do podcast Outra Visão, eu os recebo para uma conversa bem descontraída sobre o projeto. Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação: Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda! Muito bem-vindo ao episódio 138 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Quando o casal de jornalistas Juliana Perdigão e Odilon Amaral, ambos com grande experiência em TV, decide criar um projeto para produzir séries documentais e reportagens, com o objetivo de mostrar exemplos de sustentabilidade, preservação ambiental e cultural em Minas Gerais, a gente pode ter certeza, vem coisa boa por aí. Criado em 2022, o Projeto Preserva é uma organização sem fins lucrativos que produz conteúdos com foco nos patrimônios ambiental e cultural, alinhado com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É uma verdadeira plataforma de jornalismo de solução, pois inclui desde as produções audiovisuais, como as reportagens e documentários, como também um site completo com notícias, publicações e newsletter, e futuramente terá um podcast. Durante a nossa conversa aqui no episódio 138, eles relembraram como surgiu a ideia de criar o projeto e falaram sobre a estreia da primeira série do projeto Preserva, denominado Saberes Ancestrais. Eles também contaram sobre os desafios da produção e revelaram que viajaram quase 6.000 quilômetros apenas no estado de Minas Gerais para essa produção. E como não poderia deixar de ser, convidaram a todos para assistirem aos 5 episódios da série Saberes Ancestrais, que podem ser conferidos no canal do YouTube do Projeto Preserva e em TV aberta, aos sábados, na Rede Minas. Ah, e como sempre, não posso deixar de convidar você para prestigiar o canal Outra Visão aqui no YouTube, se inscrever no canal, deixar o seu like neste e em outros episódios. Também fica o convite para você visitar o nosso site www.podcastoutravisão.com, nos acompanhar no Spotify e no Instagram. Para achar é fácil, é só digitar Outra Visão. Então, vamos acompanhar o episódio 138 com a Juliana Perdigão e o Odilon Amaral do projeto Preserva e viajar por Minas Gerais com esse talentoso casal de jornalistas. Vamos assistir? Divirta-se! Alô, Juliana Perdigão e Odilon Amaral, tudo bem com vocês? Olá, Paulão, tudo ótimo. Salve, salve, Paulão. Que bom agora conversar com vídeo. Exatamente. Juliana, Odilon, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu recebo vocês hoje para a gente bater um papo sobre o projeto Preserva. Mais uma vez, muito obrigado por aceitarem o convite e por prestigiarem este podcast. Também quero registrar e dizer para a audiência que a Juliana já participou aqui do podcast Outra Visão no episódio 81, gravado em setembro de 2021, logo após a saída da Juliana da TV Globo, né, Ju?
E o Odilon também, na sequência, no episódio 89, em dezembro de 2021. Então, quem tiver curiosidade em conhecer mais sobre a trajetória profissional e também pessoal, tanto da Juliana e do Odilon, já fica o convite aqui para acompanhar esses episódios. Mas hoje o assunto é outro, e é um assunto muito legal que é sobre o projeto Preserva. Antes de eu começar a perguntar a vocês sobre o projeto, gostaria que vocês dissessem de qual cidade vocês estão falando. Estamos de Belo Horizonte, Minas Gerais, nossa terra. Bom, já sei pela entrevista que eu fiz com vocês a origem de vocês, né? A Juliana é do interior de Minas, né, Ju? Exatamente, na Zona da Mata, de Muriaé. E o Odilon é de BH mesmo, né? Isso. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês contassem como surgiu a ideia de criar o projeto Preserva, a série Saberes Ancestrais, e contar um pouco como que a experiência de vocês influenciou, na idealização desse projeto. Eu vou começar, então, o Odilon continua, porque aqui a gente vai igual um jogral. A gente não combina nada, sabe, Paulo, nas entrevistas. Porém, acontece da gente conseguir se complementar, assim. Mas quando você estava dizendo aí que a gente eu gravei, né, com você o podcast lá, o 81, em setembro de 2021, o Projeto Preserva já era uma ideia no papel, sabe? Ele era daquela ideia bem notadinha ali no cantinho de um papel, que você deixa amadurecer. E por que, né, que a gente resolveu criar a série? Porque, por um lado, já é uma continuidade de um trabalho, de uma experiência que a gente tem no audiovisual. Por outro lado, a gente está muito atento às questões ligadas ao meio ambiente e o tanto que isso é importante na vida de todos nós agora. E a gente queria fazer algo que fosse propositivo. A gente quer saber quem busca soluções e quem usa os recursos de maneira efetiva, né, os recursos naturais, quem produz o quê, né, como é que esses recursos estão sendo mantidos, né? Então, tinha de um lado esse interesse que é jornalístico, e o jornalista tem interesse na pauta que é quente, e esse é o assunto do nosso momento, né? E o Odilon, do outro lado, estava terminando, né, um curso dele, né, de atuação. Relações Econômicas Internacionais, e tomando muito contato com a questão de cooperação internacional, com essa necessidade, né? Hoje a questão da emergência climática é debatida, né, a nível mundial, multilateralmente, bilateralmente, né, é um assunto predominante, então, e a gente acabou sendo meio que guiado, né, orientados pelos 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente queria, na primeira série, a primeira ideia foi fazer só realmente uma série audiovisual, seria isso o Projeto Preserva, né? Uma série única que a gente trataria desses temas, né? E aí a gente pensou na questão dos saberes ancestrais, porque quando a gente procura comunidades, lugares que estão usando os recursos naturais e gerando economia e alavancando as economias locais, a gente cai nessas comunidades que, na verdade, estão fazendo isso de um modo ancestral. Não é à toa que se diz por aí que o futuro é ancestral, né? Então, a gente foi atrás dessas comunidades para saber a quantas anda, né, o trabalho delas, quais os desafios que elas estão enfrentando. Então, a gente saiu viajando com esse recorte. Vamos achar comunidades que, de alguma forma, produzem trabalhos que exportam, geram realmente movimento a economia delas, gera dinheiro para aquelas comunidades, usando matéria-prima local e produzindo um trabalho que é legal, que é reconhecido. Então, a gente chega na arte popular, né? E a gente chega na arte popular ancestral. Por isso que a gente fez esse recorte. E aí começou a parte boa, que é viajar por Minas Gerais. Porque aí, a partir daí, a gente começou a viajar e um olhar de jornalista também, né? Então, não só esse de documentar, né? Esse documental, mas perceber outras coisas, outros assuntos que precisavam ser falados. Então, aí, o projeto, que era o audiovisual, acabou se transformando num portal de jornalismo, de soluções, mais focado em jornalismo de solução, e isso foi crescendo. Hoje tem uma newsletter que foi apoiada pela Meta, e a gente está criando uma ferramenta dentro do portal, já com apoio do Google,
E aí a série a gente acabou realizando, né, com o apoio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o patrocínio da CEMIG. A coisa foi crescendo até que o Projeto Preserva foi transformado e hoje é uma organização sem fins lucrativos que produz esse conteúdo, né, que tem sob esse guarda-chuva essa quantidade de atividades. Uau, então, porque tem o site, então o site, a newsletter, o YouTube com os documentários em si, então vai muito além do audiovisual, né? Tudo é informação sobre o tema, né? Ele extrapola apenas as produções audiovisuais. Tá certo essa leitura? Exatamente. A gente tem o site, né? Então a gente tem a produção em texto para o site, newsletter e a série audiovisual. Curiosamente, o que a gente não tem ainda é o que você está fazendo, que é um podcast. Seria muito legal mesmo trazer o podcast, né, para o projeto. Completar. Exato. Então, ó, pessoal, antes de eu iniciar a entrevista, a Juliana e o Odilon me enviaram um material de imprensa muito legal, que eu quero pedir licença, Odilon e Juliana, para mostrar o teaser, né, o vídeo de apresentação do projeto, que eu acho que vai dar um tchan legal aqui na nossa conversa. Posso compartilhar aqui com a audiência aqui? Claro, claro. As flores sempre vivas estão na Serra do Espinhaço, que é muito extensa, né? É em torno de 200 espécies do cerrado, isso para ornamentação. A gente começou a ver a natureza, né? Criar as peças através da natureza da região, principalmente aqui, né, da serra aqui, que eram os cactos, as flores. De repente você cava ali numa terra ali, é uma coisa muito bacana, né? A gente tem muito a que agradecer à natureza. Uma responsabilidade muito grande, né, que a gente carrega de levar o artesanato para as gerações futuras, né? Um trabalho que é ancestral. Parabéns pelo projeto. E o que me chama muita atenção, vendo as imagens, né, da apresentação, é a qualidade da fotografia, da imagem, das cores, né, de todo o cuidado da preparação, da captação da imagem. Queria que vocês me contassem um pouco, com a larga experiência em televisão que vocês têm, de ter feito reportagens de todos os tipos, né? Tanto a Juliana quanto o Odilon, né? Já cobriram de coisas, tragédias, né? A coisas maravilhosas aí por Minas Gerais, sobretudo. Me conta, como é que foi ter assim, bom, agora a pauta é totalmente minha, eu vou caminhar da forma que eu quero. Como é que foi esse processo e, enfim, trazer toda essa qualidade de produção para o projeto de vocês? Bom, a primeira coisa que a gente fez, Paulo, foi se cercar assim, dos melhores profissionais com quem a gente trabalhou. A gente não queria fazer nada que fosse inferior ao que a gente vem fazendo a vida inteira,
Porque hoje a gente tem patrões que são muito mais exigentes, né? Somos nós dois mesmo. Os nossos chefes são bravos, são bravos. Então, a gente, o cinegrafista cuidadosamente escolhido, o equipamento do cinegrafista, o editor de imagem, o editor que trabalhou comigo no Terra de Minas. E eu acho que uma coisa que é muito importante também nesse projeto é o áudio, só as pessoas falando, e a trilha sonora. A trilha sonora, a gente teve o privilégio de ter uma trilha exclusiva escrita pelo Renato Saldanha, que é um músico mineiro que é dessa nova geração, mas que já é premiadíssimo, tem vários prêmios BDMG Portugal. Ele já tocou com o Milton Nascimento, é um arranjador fabuloso. Recentemente ele estava tocando com a Filarmônica no show do Lô Borges, fazendo violão. O cara é assim, e ele parece que ele viu as imagens antes de compor a trilha, mas é o contrário, cara. Ele fez a trilha toda antes, ele conseguiu construir na cabeça, a partir do que a gente falou que era o projeto, ele conseguiu enxergar aquilo e traduzir isso em música, que foi uma coisa fabulosa. A trilha sonora, acho perfeita, casa muito bem com a qualidade visual do trabalho desses outros colegas nossos. E a partir do roteiro da Juliana, que ela tem muita experiência nisso. E eu acho, Paulo, que uma das coisas que a gente quis é retratar Minas Gerais da forma como ela deve ser retratada mesmo, porque os cenários são grandiosos e muito bonitos. Então, quando a gente fala da Serra do Espinhaço, é uma super responsabilidade, né? A Serra do Espinhaço, apareceu um trecho dela aí nesse teaser, né? É uma super responsabilidade a gente fazer uma imagem que retrate, já que a gente vai falar da Serra, né? Para você ter uma ideia, a gente voltou mais de uma vez na Serra, porque na primeira vez a luz não estava tão interessante. Com essa questão também da gente não conseguir, a gente escolheu começar a gravar nessa janela de sol que a gente tem durante o ano, que quando termina o período chuvoso, né? Então a gente esperou bastante para começar a gravar, e mesmo assim a gente, na primeira vez que a gente foi para a região de Diamantina, a gente ainda pegou muita chuva, mesmo estando já em maio. Então, a gente voltou na região para gravar de novo, para tentar uma luz melhor, para que a gente conseguisse realmente retratar, porque a gente tem essa responsabilidade, né? A gente está falando de lugares que são muito bonitos, que estão enfrentando seus desafios de várias formas, né? Com esses recursos naturais, mas que são lugares, assim, de uma beleza incrível. E a gente quer dar a ele assim, esse nível de imagem que merece realmente. Então, a gente tem que ter um cuidado, né? O horário de gravar, o olhar mesmo, né? Às vezes entender que a pessoa está ali misturando um material e aquilo ali é bonito e tem um som bonito, uma sonoridade interessante. Aproveitar todos esses recursos, não só das paisagens, mas também o sensorial, né? De todas as coisas, porque isso tem muito, né? É o que a gente encontrou de uma forma muito rica pelos lugares onde a gente passou. Então, a gente queria retratar realmente de uma maneira que fosse bem bonita. A gente teve esse cuidado, né? Rio São Francisco, né? Nossa, ela sempre fala isso, que é meu ponto fraco, né? Eu, desde criança, tenho uma relação, sou devoto do Velho Chico. E a gente indo lá, Pirapora, mostrar a atividade, a carranca, e como esse povo é apaixonado pelo São Francisco, pela condição de barranqueiros deles, né, de morarem à beira do rio, da carranca que protege o rio, que protege a navegação, e uma consciência que a gente viu não apenas, né, em Pirapora e São Francisco, mas também no Vale do Jequitinhonha e nas outras regiões, uma consciência ambiental muito apurada, e a gente tem muito que aprender com essas pessoas. Inclusive, esse episódio do Navegação no Rio São Francisco é o episódio que já está disponível no YouTube do canal do canal Projeto Preserva, certo? youtube.com/Projeto Preserva. Foi o primeiro episódio, né? São 5 no total. O primeiro a ser lançado, a Juliana escolheu, acho que em homenagem a mim, né? Porque realmente o assunto é muito bonito. E a gente lançou o episódio no Dia Mundial da Água, que foi em 27 de março, ou 22 de março, perdão. Então, houve essa coincidência, né? Então, a gente conseguiu começar por esse episódio, um episódio muito bonito, com histórias muito interessantes, com personagens, né, fabulosos. A gente de Minas Gerais, né, os mineiros, os gerazeiros, são fabulosos. Eu sei que você foi conquistado pela eu assisti. Falar isso. Sim, concordo. Eu assisti ontem já esse episódio. Então, toda sexta-feira
nas próximas 4, né, agora sextas-feiras, vocês estão lançando um novo episódio dessa série, certo? Exato. Às sextas-feiras no nosso canal do YouTube e no sábado na Rede Minas, a TV aberta, a Rede Minas está exibindo também. E qual o horário na Rede Minas? 11h15. 11h15 da manhã na Rede Minas. Isso. Para a gente foi uma surpresa super interessante. A gente não imaginava que a primeira série já iria para a TV aberta. E foi, assim, muito legal essa recepção que a gente teve, né? Além de passar no YouTube, passa na plataforma, no streaming, né? Que é uma plataforma gratuita que a Rede Minas tem, que é o AMC Play, e também na TV aberta. Então, a gente está... É muito interessante, porque no dia que estreou o primeiro episódio, a gente ficou como se a gente estivesse estreando na TV de novo. Na verdade, porque a gente ainda não tinha experimentado esse sabor de ver uma estreia de algo que foi feito por nós de ponta a ponta, um negócio próprio, é diferente. E a gente não esperava voltar tão cedo assim na TV, né? Não, é muito bacana. E o que vocês podem adiantar, quais serão os próximos episódios ou é segredo cada semana? Não. Pode adiantar. Já está até lá na página do YouTube, anunciando, né, como estreia o próximo e os seguintes, né? Amanhã... Estreia esse que a gente gravou na Serra do Espinhaço, que é sobre a Apanha da Sempre Viva. E é muito interessante porque os apanhadores de Sempre Viva, eles foram reconhecidos, eles têm um título que não existe outro no Brasil, que é o título de Patrimônio Agrícola Mundial pela ONU. E aí eles têm esse reconhecimento saiu em 2020, mas a gente estava com toda essa história da pandemia, né? Então isso ficou um pouco ofuscado, mas isso é importantíssimo para essas comunidades, porque é um reconhecimento que possibilita que eles tenham proteção e que eles consigam fazer esse trabalho, né? E recentemente o sistema de panha de flores de Sempre Viva foi reconhecido também como patrimônio imaterial do Estado. Então, foi muito especial ter ido gravar lá, né? Com todas essas qualidades, com tudo isso acontecendo por lá. E aí a gente vai seguindo, né? O terceiro episódio é sobre a cerâmica do Vale do Jequitinhonha, que é conhecido mundialmente, exportada para o mundo inteiro. E a gente lá teve surpresas agradabilíssimas, porque a Juliana conhece as mestras, né? Os mestres da cerâmica de muitos anos, mas lá a gente pode encontrar uma juventude envolvida com a cerâmica. Aí aquilo que a gente fala da sustentabilidade, como que aquela atividade está produzindo renda para a região. Então, muitos jovens já não querem vir descer mais para Belo Horizonte ou irem para São Paulo, não. Eles querem, desculpa, eles querem permanecer na terra, aprender as técnicas e as formas de se fazer, as formas, inclusive, de se extrair o barro de maneira sustentável, para poder, inclusive, depois passar isso adiante. Eles encaram isso como uma responsabilidade até. A gente achou essa consciência deles muito interessante. E daí a gente tem nessa sequência, né, porque nós viajamos 6.000 quilômetros. Então, a gente mostra também o tear, né? E a gente precisa falar do tear porque eu acho incrível que a gente esteja em 2024. E o tear de madeira, ele é altamente produtivo, interessante, gera renda para as pessoas. É possível fazer coisas modernas nesse tear, né? E isso realmente vem sendo feito. E a gente tem uma grande produção em Minas Gerais, é só a gente olhar para Resende Costa, né? Onde essa atividade é inclusive patrimônio, e eles recebem turistas de todos os cantos por causa das peças em tear, né? Então, o tear também foi uma grata surpresa e a gente foi lá para Berilo, bem né, no norte de Minas, assim, Vale, né, do Jequitinhonha, mas bem ao norte. Uhum. Encontrar essas comunidades, fomos também em Resende Costa, né, mais aqui perto de Tiradentes. E a gente tem um outro episódio que foi assim também, e a gente encerra com ele, porque foi uma surpresa muito legal, que foi uma gravação em Grão-Mogol. Eu não sei se você sabe, mas Grão-Mogol, lá no norte de Minas, é uma cidade histórica, que tem a rua direita ali, o centro histórico, tombado. E ali a gente está numa transição do Cerrado para Caatinga. Então, você tem aquela cidade histórica
num cenário interessantíssimo, né, de cactos, com um parque estadual colado na cidade. Tinha uma vegetação de transição, né, do Cerrado para a Caatinga. E lá a gente foi mostrar o trabalho das bordadeiras. E é uma forma de extrair a matéria-prima bem diferente dos outros. Não é você chegar, colher, como você faz com a Sempre Viva, fazer a panha, ou pegar o barro na jazida. Não, não, não. Lá, elas fotografam as peças da natureza e reproduzem. Ou seja, a extração é visual. Mesmo porque uma das peças que elas produzem lá é de um cactus raríssimo, que só existe no mundo, numa pequena região do Parque Estadual de Grão-Mogol, e que é uma coisa maravilhosa, de uma delicadeza, esse cactus, uma coisa assim que eu não sabia, e fiquei extremamente surpreso e maravilhado, encantado com isso, e com essa consciência delas divulgarem a flora nativa. Elas não fazem apenas os cactos, fazem vários outros objetos, exportam para várias partes do mundo, tem as peças vendidas em grandes lojas, de redes de lojas pelo Brasil inteiro, e são ali vizinhas de um parque estadual que é absolutamente fabuloso, também maravilhoso. E a gente teve a grata surpresa de poder entrar e conhecer o cactus, porque ele não é aberto à visitação, ele não é aberto à visitação turística, e ele fica cuidado ali por guarda-parques, inclusive com drones e tudo mais, porque é uma pequena região realmente do parque, né? É como se fosse assim, um lugar no alto de um morro, com bastante quartzo, e esse cactus entre as pedrinhas, né, muito pequeno. Então, ninguém entra nesse lugar. E a gente pode conhecer, pode acompanhar todo esse trabalho de proteção. E elas acabam divulgando essa planta por meio desse bordado, né? Elas fazem almofadas exatamente iguais assim, ao cactus. E aí é muito bacana que elas acabaram com esse trabalho conscientizando, né? E trazendo também esse conhecimento para os moradores da cidade, da região, né? Chegou para você agora uma foto do cactus. Quero que eu vou acessar aqui. Eu quero perguntar para vocês também o seguinte, já vou acessar a foto do cactus, mas eu quero saber o seguinte. Vocês citaram que rodaram mais de 6.000 quilômetros. Tem aí toda a questão da imagem, né? Pegar um dia bom, com uma luz boa, o sol, o clima, enfim, tem muitas variáveis que a gente não controla, né? Numa produção audiovisual de extrema qualidade como é de vocês. Me conta sobre os desafios da produção mesmo, né? Da captação das imagens, da identificação dos personagens, de achar as pessoas nos seus lugares. Quais foram os desafios dessa produção e contar também sobre a equipe que trabalhou com vocês, enfim, falar um pouco sobre o time aí que vocês reuniram aí para andar aí por Minas Gerais. Acho que o principal desafio é lidar com a mudança de tempo, porque realmente uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer numa produção audiovisual é saber qual é a condição do tempo, né? Para você saber qual luz você vai ter. Vai chover? Vai estar nublado? Não vai, né? Então, a gente se programa em função do tempo. E aí, a partir do tempo, da disponibilidade, né, desse sol, a gente começa a ver a disponibilidade de todas as pessoas. Não, o primeiro dia nossa gravação, amanheceu com neblina, chovendo, o tempo completamente fechado. A Juliana até gravou um story lá, falando dos desafios que ela usa até no curso dela, os desafios do audiovisual. Cara, aí fomos com a comunidade, o tempo deu uma estiada, começamos a fazer as primeiras imagens, e o tempo fechou e começou a chover. Aí, nesse segundo episódio, vocês vão ver, a gente foi para gravar dentro da casa de um senhor que é artesão. A imagem ficou maravilhosa, maravilhosa, ficou de uma delicadeza, né? E o cinegrafista, o Everett Cabral, que estava com a gente nessa viagem, foi muito, muito feliz no enquadramento, na luz. Aí parece que choveu para isso. Porque quando terminou a entrevista, o tempo abriu. E assim, por mais que a gente tenha de se cercar, muitas vezes essa questão de previsão de tempo está mudando em cima da hora agora, né? Então a gente não tem mais essa coisa do daqui a 15 dias você pode confiar. Não, né? E esse foi o caso. Mas de resto a gente teve sol, então a gente não teve esse desafio. O desafio que a gente teve realmente é a distância. Minas Gerais é um estado muito grande. É claro que a gente tem outros estados no Brasil muito grandes, por exemplo, o Pará.
né? Mas o Pará, a gente tem 144 cidades. Minas Gerais, a gente tem mais de 800. Então, a gente viaja trechos muito longos, viaja 10 horas e não chega no destino da gravação. Então, é muito interessante isso, porque a gente programava, né, de dormir, de um lugar para todo mundo dormir no meio do caminho, para a gente continuar a viagem no dia seguinte e tal. E isso, assim, vai unindo a equipe, né? A gente vai vendo coisas na estrada e no caminho que viram outras pautas, e que de tudo que a gente vai vendo na estrada, que não cabe naquela série, vai virar o tema de uma próxima série. Sabe assim? Então é muito legal, né? E eu acho que ter compartilhado todos esses desafios de ficar tantas horas viajando, de ter, né, pequenos imprevistos que acontecem, todo mundo resolvendo ali junto, acaba sendo muito bacana. E tinha um plano assim de determinada quantidade de dias em cada cidade, ou isso era muito assim de acordo com o andamento da pauta, o que rendia? Como é que era assim? Tinha uma coisa muito restrita assim de tempo para vocês? Tudo teve que ser muito bem planejado pela questão dos compromissos profissionais que estavam com a gente, né? E a questão orçamentária também. A gente tem aqueles dias, aquelas diárias, né? Aquela quantidade de tempo com equipamento, com o carro. Então, é tudo muito planejado, muito planejado. E, inclusive, considerando os riscos, né? Por exemplo, o risco meteorológico. Sem dúvida. E assim, os equipamentos, eu vejo que também nas imagens tem muitas imagens aéreas, né, de drone, enfim, a captação das imagens super legais, tem aquela imagem de vocês na voadeira, né, no barco e o drone passando por cima. Conta um pouco sobre as inovações tecnológicas assim de equipamento, né, que vocês puderam utilizar para esse trabalho. Tem alguma coisa legal que vocês podem destacar, assim, enfim, que pode falar sobre assim como que a tecnologia vocês conseguiram incluir nesse trabalho, nessa produção? Eu acho que com a tecnologia que a gente tem hoje, todo lugar que a gente já visitou, já conheceu, ele vai ganhar uma nova perspectiva, porque a maior parte dos lugares que a gente ainda não viu com drone, que é o mais novo, o mais potente, o melhor. E eles estão, né, evoluindo a cada semestre, praticamente, né? Então a gente mesmo fica surpreso, porque cada viagem que a gente fazia já era um equipamento diferente, um mais novo do que o anterior, e aí a gente se surpreendia com as imagens. Então, isso foi uma surpresa muito legal, né? A questão tecnológica, ela ajuda a gente traduzir nas imagens aquilo que os nossos olhos estão vendo, né? Porque a gente vê aquelas belezas todas, mas nem sempre, com a tecnologia que existia antes, a gente conseguia realmente reproduzir da forma que a gente estava vendo, né? Você é fotógrafo, você sabe muito bem disso, né? Exato. Que hoje... Um lugar, às vezes, que é tão grandioso, que é tão bonito, que dá aflição, né, Paulo? A gente fotografa ou grava uma imagem e não traduz, né? Mas hoje eu acho que isso está sendo cada vez mais possível. Então, com o uso do drone, né? Primeiro que bom, eu não sou piloto de drone, eu sei que o Odilon é piloto de drone. E assim, você consegue observar a grandeza do espaço, né? Através da imagem aérea, né? E de forma econômica, né? Também, você precisa... imagino que vocês, pela vivência no jornalismo, já tiveram que embarcar em helicóptero e tudo para fazer uma tomada aérea, devia ser... Enfim, eu também já tive essa experiência, era toda enfim, tinha que fazer toda uma ginástica para viabilizar, né? E hoje em dia você levanta o drone ali e capta a sua imagem, né? Você tem um tempinho para contar um caso dessa história? Tem, claro. Helicóptero para fazer um negócio no norte de Minas, né? Não, foi exatamente no São Francisco, no encontro do Rio das Velhas com São Francisco, bairro do Guaicuí. São Francisco, tem um lugar ali que se chama Barra do Guaicuí. E aí, quando o Projeto Manuelzão, não sei se você conhece, o Projeto Manuelzão é um projeto feito por ambientalistas e eles começaram um projeto fazendo uma conscientização sobre as condições do Rio das Velhas. E aí, o que eles fizeram? Eles saíram, né, de caiaques e barcos, enfim,
percorrendo o trajeto do Rio das Velhas, até chegar no ponto em que o Rio das Velhas chega no São Francisco, que é em Barra do Baicuí. Então, quando chegou nesse momento, né, dessa chegada deles em Barra do Baicuí, eu era repórter na Globo e fui fazer a matéria para o Fantástico. E fomos de helicóptero, né? Não teria uma outra forma da gente fazer tudo tão rápido e ainda voltar com a reportagem, porque a gente não mandava a imagem por WhatsApp, como a gente Exatamente. Voltar com a fita. Isso era exatamente há 20 anos atrás, em 2004. Então, não tinha, a gente teria que voltar com essa fita, né, Física, para né? Tem que... naquele mesmo dia no Fantástico, porque era num domingo. E daí a gente saiu de helicóptero de Belo Horizonte, foi fazer esse encontro, só que no meio do caminho, um trem descarrilou numa dessas cidades, assim, do meio do caminho. A gente teve que pousar, fazer essa matéria do trem descarrilado lá no meio do mato. Subimos no helicóptero. Quando a gente chegou em Barra do Baicuí, claro que todos os ambientalistas já tinham passado por lá e já tinham seguido a viagem, a gente tinha perdido a imagem. Então, a gente ficou desesperado, saímos correndo, pedimos alguém de carro para nos ajudar a levar até o ponto. Essa pessoa nos levou até o ponto, toda a equipe, até o ponto do rio, onde eles tinham acabado de passar. Desse lugar no rio, a gente pediu ajuda para uma pessoa que tinha barco. Pegamos um barco e fomos atrás da equipe. Então, e foi muito engraçado, que daí a gente fez a matéria, pegamos o nosso helicóptero, voltamos para a redação, mas daí a gente achou graça, porque a gente experimentou todos os meios de transporte num dia só para fazer uma matéria. Hoje a gente resolve isso de uma maneira tão simples, né? Com um drone, manda pelo WhatsApp, gera por internet, né? Super legal esse relato, super legal, até para nossa audiência aqui entender como era feita uma reportagem naquela época. A dificuldade, tinham vários recursos, né, os mais tecnológicos da época, os melhores recursos possíveis da época, mas tinha todas as dificuldades físicas, né? Como você falou, você tinha que levar a fita mesmo, né? Não tinha como transmitir no... Às vezes a fita, a gente fazia uma viagem de helicóptero e chegava em cima da hora do jornal, o helicóptero dava um rasante, no estacionamento da emissora ficava aquela quantidade de gente embaixo, o piloto julgava a fita. Não dava tempo. Não dava tempo de pousar na Pampulha, de trazer a fita, o cara julgava a fita, a gente pegava lá de baixo, ia do lado da aviação Sandra. Às vezes a fita quicava no muro e caía do lado da aviação, e os caras já sabiam, já vinham correndo. Aí lá de dentro ia correndo pegar a fita da porcaria da Globo, porque sabia que o bicho estava pegando. Olha, bastidores. Você sabe que eu já tive uma experiência numa viagem no Pará, você até citou o Pará, estava numa cidade do interior do Pará e estava pegando um voo para Belém. E uma repórter da Globo falou, pelo amor de Deus, entrega essa fita aqui para uma pessoa que vai estar lá no aeroporto, esperando, que era o único meio, era aquele voo diário, um aviãozinho pequenininho e tal. E aí eu entreguei a fita tudo certinho, colaborei com a reportagem. A gente fazia isso demais, fazer cobertura no interior, carnaval, tinha que mandar a fita. Pessoal que pegava o ônibus de noite, quanta gente já viu, por favor, leva esse pacote aqui para a gente, tem gente esperando lá na rodoviária. Nossa. Que legal. E legal que hoje vocês estão também numa fase nova de carreira pessoal e profissional, que podem usufruir de toda a experiência e vivência de vocês e de toda essa tecnologia disponível, né? Hoje é muito mais fácil, né? Se a gente quisesse, a gente poderia gravar até com o celular, porque alguns aplicativos gravam com qualidade de cinema. Né? A gente ainda faz questão da câmera, né? Uma coisa ainda que a gente gosta dos equipamentos, mas que é possível, é possível. Mas eu também gosto, mas eu acho que ainda faz toda a diferença quando a gente vê... A questão de lente, né? E o olhar do cinegrafista, isso sempre vai fazer muita diferença. Muito... eu queria mostrar aqui, então, algumas fotos. Enquanto a gente vai conversando, vamos ver se eu consigo dar o share screen agora certinho, Odilon, vamos ver. Pera, ó. Então, Odilon, Juliana, vou mostrar algumas fotos que vocês me enviaram. Me contem um pouco sobre essas fotos. Essa, inclusive, é uma imagem
que tem também captada pelo drone, né? Eu acho uma imagem super legal de vocês, que acho que resume bem todo esse trabalho aí do projeto. Mas vai falando. Não, e essa imagem tem uma característica até da pergunta que você fez. Olha eu segurando uma GoPro ali, ó. O Ah. equipamento que a gente usou lá. A Juliana com a caixinha ali de microfone sem fio. E a gente conversando com um dos personagens mais fantásticos que a gente encontrou nessas viagens, que é o Moranga, um pescador, que é um contador. É só falar a verdade, como todo pescador. Um caçador, um todo político. E o Moranga traz histórias fantásticas, mas um depoimento muito emocionado sobre o cenário que a gente está aqui, né, que é o Rio São Francisco, ali atrás da Ponte Marechal Hermes, que é uma ponte de ferro, né, uma das primeiras construídas no Brasil. Uma das primeiras. Uma das, né? E ela é bem essa testemunha, assim, do que foi esse lugar, né? Porque é a partir de Pirapora que o São Francisco, que nasce lá na Serra da Canastra, né? Só lá em Pirapora ele se torna navegável. E ele se torna navegável de Pirapora até Juazeiro, na Bahia. Então, na época das navegações, início do século XX, né? Essa ponte foi construída porque, além dos barcos que iriam transitar ali, levando mercadoria, tinha linha de ferro, um prolongamento da linha central do Brasil, que também chegaria até ali, né? Mas ela acabou nunca sendo, de fato, usada por causa das cheias no Rio, então todo mundo ficou um pouco com medo e a ponte ficou ali, mas como uma testemunha de uma época de grande comércio, né? E a gente vê como é interessante essa questão da cultura, Paulo, porque o fato da cidade, dessa região toda ter vivido isso, então você imagina ali os barcos a vapor transitando pelo rio, né? Todo esse comércio fazendo praticamente essa região do Rio, fazia ligação de tudo do Sudeste para o Norte do Brasil. Tudo se dava ali. Então, o que existe ali hoje é uma cultura da navegação, sabe? Assim, Pirapora tem um porto, tem um ponto ali da marinha fluvial. Existe marinha fluvial em Pirapora, existem as gerações das famílias que tiveram funcionários trabalhando no barco a vapor, né? Não só no Benjamin Guimarães, que é um barco que ainda existe lá, mas nos outros vapores que não existem mais. Então, todo mundo tem um piloto em casa e as pessoas se apresentam, não, eu sou neto do piloto tal. São marinheiros mesmo, tá? São formados pela Marinha do Brasil. Exato, e é retratado isso nesse episódio que já está disponível lá no YouTube, né? Que eu assisti tudo isso que vocês estão falando, já convidando a audiência para... Vou deixar todos os links aqui do Projeto Preserva para convidar para assistir esse episódio que é muito legal. Eu adoro navegação no mar, no rio, tudo. Acho super legal. Adorei esse episódio. Agora eu vou passar a próxima foto. Ó, a Juliana aqui, a foto enviada pela imprensa, pela assessoria, aqui o Odilon. E agora aqui, ó, aqui conta um pouquinho dessa imagem. Aqui é o momento que a gente estava gravando, né, sobre a panha da Sempre Viva em Diamantina, no segundo momento que a gente voltou. E a gente encontrou a Hilda, né, que é uma neta de panhadora de flores, né, e que tem esse orgulho, né. É muito interessante isso, o Odilon fez essa foto aí, né, você estava andando pelo local ali, procurando os cenários. Ali é um lugar que você tem assim uma quantidade enorme de sempre-vivas e de qualidades diferentes. São dezenas de tipos diferentes de flor. É muito interessante isso, né? E a gente não se dá conta, né? Porque a gente não vê isso sendo vendido por aí, mas a Sempre Viva ela é exportada. Ela gera uma renda para eles ali com essa exportação na casa de milhões. E gera um movimento na economia local ali para 15 cidades no entorno de Diamantina, que é onde existe a presença da Sempre Viva na Serra do Espinhaço. Uau! Então é muito legal ter tido essa dimensão desse trabalho e saber como está esse trabalho agora, né? 2023, 2024, que é quando a gente gravou.
né? O que eles estão enfrentando, o que eles ainda precisam, o que precisa de ser feito, né, para ajudar. Então, foi muito interessante esse contato e ver, assim, de perto o trabalho deles, né? Sem Aí contar ela a mostrando, linda, né? ela mostrando uma espéciezinha de sempre vivo para a gente aí, num caminho que a gente percorreu. É muito legal, porque eles têm o conhecimento para retirar a flor e eles têm todo o conhecimento de manejo do solo para fazer com que essa flor apareça no ano seguinte. E aí é muito legal porque as famílias, para fazer a panha da Sempre Viva, como eles têm que panhar numa janela de tempo realmente, de poucos meses, durante o ano, eles se mudam para as montanhas. As famílias vão com os filhos, os netos, e eles se mudam para as montanhas e ficam nas grutas, nas lapas. E moram ali por cerca de 1 mês, 2 meses, fazendo a panha da Sempre Viva, né? E aí eles vão adquirindo um conhecimento, né, sobre como lidar com essas questões no cerrado, que é muito interessante, sabe? E você vê que, assim, já há tantos séculos, né, que isso é feito, porque é realmente ancestral ali. E a Sempre Viva está lá, não acabou, né? Ela existe, ela está lá, e eles sabem como fazer para colher, para usar e para fazer nascer de novo. Para ter sempre. É muito interessante. Olha aqui mais uma foto. Essa foi quando a gente se deslocou para uma comunidade já fora de Diamantina, é uma comunidade quilombola, autodeclarada quilombola, na cidade de Presidente Kubitschek, na zona rural, né, dessa cidade. E aí a gente encontrou uma comunidade inteira de pessoas que tecem com o cabinho da flor. Eles usam o cabinho da Sempre Viva para fazer peças de capim dourado. E é a comunidade inteira, né? Todas as famílias têm ali os artesãos. E eu não de sabia capim. que o capim dourado que a gente vê em tudo quanto em shoppings até, né? É o cabinho da Sempre Viva. De uma E é série lindo, né? E é lindo, é lindo. E no segundo episódio, ele explica para a gente que espécie de Sempre Viva é essa que fornece o capim dourado. Por que ele é utilizado nesse artesanato de trançado. E é muito interessante, Paulo, que quando a gente chegou nessa comunidade, a gente estava exatamente naquela primeira viagem em que a previsão avisou que teria sol, mas aí choveu, e que a gente estava completamente desesperado por causa disso. E essa senhora, na maior calma, recebeu a gente com um poema. Ela fez um poema e recitou o poema. Então, eu acho que o céu até deu uma estabilizada nessa hora, porque Você vê, tem sol aí na nem foto. dá para ver, né, que a gente estava... Exatamente, tá parecendo que tá ensolarado mesmo, assim, na foto. O tempo abriu para poder gravar com ela. Que legal. Olha essa foto também, super legal. Aqui a gente já estava a caminho de Biribiri. Biribiri, Biribiri é um distrito, né, de Diamantina, e ele era uma vila, né, operária por causa de uma fábrica de tecidos. E quando a fábrica foi desativada, Biribiri ficou sem nenhum morador, com todas as casinhas preservadas. E hoje ela é uma vila dentro de um parque, né, o Parque de Biribiri, em que você paga uma entrada e você pode, inclusive, se hospedar em Biribiri, respeitando, né, todas as questões ali, de não pode ter música, enfim, tem toda uma série de cuidados. Mas a gente estava ali exatamente para tentar gravar essas imagens das montanhas e procurando esses cenários, porque nessa região ali, desse caminho de Diamantina para Biribiri, é realmente um pedaço muito bonito. Aqui a gente está montado na Serra do Espinhaço. Né? Exatamente, a gente sentou na Serra do Espinhaço. Ó, uma bela foto de vocês, viu? Essa foto eu achei muito bacana. Parabéns ao fotógrafo que registrou essa imagem aí. Drone, né? Foi o drone aqui. Então o Odilon estava pilotando ali o drone enquanto isso. Não estava não. Esse era o cinegrafista. Era o cinegrafista. Aqui, ó, eu vou deixar aqui sem som, vai passando aqui, a gente vai continuando batendo um papo aqui. Vocês estão vendo, né? Tá passando aí para vocês, né? Então, ó, agora deu certo. Eu queria que vocês contassem sobre os próximos, a próxima série, o que vocês estão planejando, o que vocês estão bolando aí. Claro que tem que deixar essa chuva passar, né? Melhorar estabilizar o clima aí para ter uma luz maravilhosa aí para as imagens. Mas eu queria saber
quais são os planos da próxima série? Já tem alguma coisa que vocês podem adiantar? Enfim, conta um pouquinho. Entre os vários projetos que a gente está trabalhando, um dos principais é a segunda temporada do Projeto Preserva, que vai ser uma coisa mais ligada à conservação ambiental. A gente está ainda na fase de roteirizar, de produzir, a fase indoor, né? É o que o tempo permite nessa época. Perfeito, perfeito. E vocês também pensam ao longo no futuro do projeto também explorar outros estados, outras regiões do Brasil, ou é Minas Gerais, enfim, como é que vocês trabalham com isso? A gente vai ter sempre esse porto como Minas Gerais, né? Que é nossa casa e é onde a gente vai sempre querer mostrar. Mas os próprios saberes ancestrais, a gente já tem um projeto para mostrar ele em outros estados, porque realmente a gente vê que é uma tradição no Brasil, né, Paula? A gente encontra essa arte popular de uma forma muito rica em todo o Brasil. Claro que em Minas a gente tem, assim, uma amostra incrível, né, de técnicas, de matéria-prima, né, de um resultado muito interessante. Mas a gente tem a série Saberes Ancestrais, ela é programada para a gente viajar ainda pelo Brasil, mostrando outras técnicas, outras matérias, né, que a gente não tem por aqui e que são conhecimentos muito interessantes também. E se alguém aqui no Brasil que estiver assistindo aqui na nossa audiência quiser falar, poxa, eu gostaria que a Juliana e o Odilon viessem aqui para a minha cidade, para o meu estado, produzir aqui um material nessa linha dos saberes ancestrais, como é que eles entram em contato? Como é que uma pessoa pode, ou se também alguma empresa quiser apoiar, como é que faz? A gente tem nossas redes sociais, tem o nosso site, né, que é o projetopreserva.org.br. Lá tem formulários de contato. Inclusive, a gente tem um formulário que está rodando no Instagram, que é por outro trabalho que a gente está colhendo, que é de soluções ambientais. São projetos, né, que resolvem problemas ambientais que podem ser replicados numa outra região, podem inspirar outras iniciativas nesse sentido. Então, indo no nosso site, é muito fácil ter o acesso, né? www.projetopreserva.org.br, pode ser .com.br também. .org eu falo com muito orgulho, porque a gente conseguiu, né, transformar o Projeto Preserva nessa associação sem fins lucrativos. E também no perfil do Instagram, que é @oprojetopreserva. Ali é muito fácil também entrar em contato com a gente está conectado direto. E nessa primeira fase do Projeto Preserva, vocês contaram com apoio, parceria de alguém que gostaria de registrar alguma... Enfim, você adiantou sobre o projeto, a Lei de Incentivo à Cultura, né, do Estado de Minas Gerais, a CEMIG também, né, que tem apoio, patrocínio. Conta um pouquinho sobre os apoiadores que ajudaram a viabilizar essa primeira fase do projeto. É muito bacana essa questão, né, da gente buscar esses apoios, porque ninguém faz nada sozinho, né? E a gente quer fazer de uma forma o áudio, por exemplo, o audiovisual, que seja pelas leis de audiovisual, né? Porque a gente tem essa política pública, né, no Brasil que é muito importante. Então, a gente faz questão de fazer esses projetos por lei e abrir, né, para as empresas interessadas em patrocinar. Então, a primeira submissão que nós fizemos foi para a lei estadual de incentivo, e aí a gente submeteu no outro mês a gente conseguiu o apoio da lei, e daí a gente se inscreveu no edital da CEMIG, que para nossa sorte também a gente conseguiu captar esse patrocínio, e que aí a gente já começou, a gente já queria fazer logo a produção e começar a gravar. Então, a gente já começou com esse apoio, né? Que para a gente foi incrível. E fora a série audiovisual, como a gente citou antes aqui, tem a questão da nossa newsletter, que teve o apoio da Meta, do NCFJ, né? Que é ICFJ, que é um Instituto de Jornalismo Internacional, que colaboraram com a gente, ajudaram também a financiar, inclusive, a newsletter. Um projeto que a gente está desenvolvendo agora no site, né, que tem o apoio do Google, não só técnico e teórico, mas também, né, um aporte para a gente. Então, a gente tem dado muita sorte quanto a isso. As nossas ideias têm sido abraçadas, né? E agora a gente está abrindo a segunda temporada, né? A gente vai
novamente submeter, e tem a questão também do Saberes Ancestrais Nacional, e tem outros projetos também que já foram encaminhados, que a gente aguarda resultado. É um trabalho, cara, que vai de domingo a domingo. E a Juliana também dá aula, né, Juliana? Pois é, dou aula, só que eu diminuí até o ritmo das aulas, porque o projeto realmente toma todo o nosso tempo, e quando a gente está assim, apaixonado num projeto, a gente acaba realmente dedicando energia para aquilo, né? Então a gente está bastante dedicado e muito entusiasmado com tudo que está acontecendo. E aqui, caminhando para o final, eu queria saber o seguinte, para o público que assistir, né, os episódios, como que eles podem contribuir com as comunidades que são retratadas? Tem alguma dica, algum caminho? Porque, por exemplo, a gente viu, né, enfim, nos episódios vários temas, né, do bordado, da cerâmica. Então eu quero consumir, quero comprar um produto, né, artesanal, tudo. De que forma, qual a dica que vocês dão para o público acessar as comunidades e, de fato, contribuir também com elas? A dica mais sincera que eu dou do fundo do coração é: vá até lá. Vá conhecer essas pessoas, vá ver como é que é o trabalho delas. É um negócio que eu arrepio de lembrar. É um negócio que é realmente apaixonante e contagiante. E muitas dessas comunidades realmente precisam do apoio, precisam das pessoas. Outras são completamente independentes, são autossustentáveis, né? Enriquecem, inclusive, com isso. Mas vá visitar, vá em loco. Você vai conseguir não só se divertir com o turismo, e é um turismo que é muito agradável, né? Você tem regiões belíssimas. E você, se quiser consumir, você vai consumir obras de arte. Não são apenas objetos decorativos, são obras de arte. Não são artistas realmente que lidam com isso. E no final de cada episódio, a gente fez questão de colocar os contatos dessas comunidades, né? Algumas têm associações, outras têm um perfil, né, em rede social. Então, em todas, no final do episódio, nos agradecimentos, a gente coloca os contatos, porque realmente podem surgir, né, parcerias e apoios, enfim, de todas as formas, né? E eu acho que é sempre muito bacana, né? Sim, porque é um trabalho de documentação, né, da história de todo o trabalho dessas comunidades, né? Como também é um serviço uma prestação de serviço também, né? Dando uma exposição a essas pessoas que produzem e querem ser vistas também, né? Então, isso é muito interessante no trabalho de vocês. Juliana e Odilon, queria ir caminhando para o final. Primeiro, agradecendo muito vocês pelo carinho, pela paciência e por disponibilizar um pouco do tempo de vocês, que eu sei que está super corrido aí. Vocês estão dando várias entrevistas, por atender o meu convite aqui no podcast Outra Visão. Agradeço muito. Também gostaria de agradecer muito a todos que acompanharam até aqui este episódio, a todos os familiares da Juliana e do Odilon, a todos os amigos jornalistas, né, que admiram o trabalho de vocês, como eu. Então, assim, e para a gente fechar, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para a nossa audiência. Vou começar então. Primeiro eu quero te agradecer, Paulo, por ser parceiro, né? Muito bacana. A gente acompanhou o crescimento do podcast Outra Visão, do seu próprio trabalho, e a gente é muito entusiasmado, somos fãs também do seu trabalho. É um prazer para a gente estar aqui e ter esse espaço. Então, eu quero te agradecer por nos dar esse espaço para falar do projeto, né? Uma coisa, se eu puder dizer assim, de uma mensagem final, é que, com certeza, a gente quer continuar fazendo isso, viajando, né, pelo Brasil, mostrando todas essas coisas que a gente está mostrando, e a gente quer que esses lugares prosperem, sabe? A gente fica muito feliz quando a gente vê que ali tem uma produção e que tem jovens se interessando e que a coisa está fluindo, porque as coisas têm que caminhar para o futuro, para frente, né? E esses lugares precisam, realmente, as produções precisam ser vistas, valorizadas, os produtos precisam ser, né, tá aí, escoar, serem vendidos, né? Então, o que eu desejo é ver isso tudo acontecendo e todos esses recursos sendo valorizados, porque a gente está num momento muito interessante
de conscientização, né, ambiental, de valorização da nossa própria cultura, né? Então, é isso, eu deixo uma mensagem também de esperança, sabe? Porque, embora a gente esteja vendo tantos problemas, tantas coisas, tem tanta gente fazendo tanto trabalho legal, né? Tem tanta gente cuidando e encontrando saídas, que eu acho que a gente quer um pouco mostrar e valorizar isso também. Bom, diante disso, Paulo, só me resta te agradecer também e falar dessa admiração que eu tenho pelo seu trabalho, desde as lentes até agora, né, no podcast e agora na telinha também. Parabéns, cara. A gente fica muito orgulhoso com você. Eu que agradeço, Odilon, Juliana. Um beijo para vocês, sucesso sempre. Conte sempre aqui com um amigo, parceiro e fã do podcast Outra Visão. Um beijo! Beijo, Zé.